Quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reina, aquele que governa para sempre e todo o sempre. Vou ficar os dois. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Deus nos capacita a testemunhar. Um dos grandes questionamentos do ser humano é: para que eu existo? Para que eu estou aqui? Será que a minha vida ela se resume a eu nascer, constituir uma família ou não, trabalhar e morrer? Será que é isso? Por volta do ano 1600, Shakespeare escreve uma peça chamada Hamlet e ele coloca a célebre frase: ser ou não ser, eis a questão. A verdade é que nós somos criados com um propósito. E isso nos dá a motivação para continuar. Muitas pessoas, quando se aposentam, perdem o rumo, porque não se sentem mais úteis à sociedade. Mas aqueles que conseguem ter um outro foco, conseguem olhar para alguma outra vertente, eles têm uma longa vida e com qualidade. O verso que ficou da semana passada foi João 9, 27. Ele lhes respondeu: já vos disse e não me crestes. Por que quereis ouvir outra vez? Por acaso quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Aquele homem, quero que você entenda, a partir daquela cura milagrosa em que ele ficou 30 anos aproximadamente cego, ele podia simplesmente ir ao templo, apresentar a oferta de gratidão a Deus pela sua cura e fazer qualquer outra coisa. Talvez simplesmente sentar e ficar olhando o céu. Alguém que nunca tinha visto o céu. Ficar contemplando a maravilha dos tons de cores que hoje a gente passa e nem percebe mais. Mas aquele homem poderia ter feito isso. Ou simplesmente ele poderia ter voltado para a casa dele para ver os seus familiares. Mas ele não fez. Não era o propósito especial, primário daquele homem. O propósito primário daquele homem era testemunhar de Jesus Cristo. Era a função dele. Na história, a história dele foi marcada pelo dia em que ele deu testemunho de Cristo, não pela cura dele. Podemos nos ater às coisas temporais, é verdade. Você pode encontrar 1000 ocupações. É fácil nos dias de hoje você se ocupar com diversas coisas, coisas lícitas ou coisas ilícitas. Nós podemos estudar, nós podemos trabalhar, nós podemos nos dedicar integralmente à nossa família, mas se a gente só faz isso, você fica vazio. Saiba que os trabalhos eles acabam, filhos crescem e saem de casa, né, mamãe? Né? Saem de casa, cônjuges morrem, e às vezes, se você não tem alicerce, não. Quando você não tem alicerce da palavra, o que acontece é que a solidão aparece. Nós precisamos dessa solidez da palavra. Que nós possamos estudar, que nós possamos trabalhar, mas entendendo que há algo mais urgente, que é a preocupação com o temporal. Nós temos que preocupar-nos com o eterno. Deus nos capacita a testemunhar. Entenda que você não depende de você. Quando você se coloca como instrumento, como uma ferramenta, Ele te usa. E não é como o ser humano que usa e joga fora. Ele usa com clareza, Ele usa com qualidade, Ele cuida daquela ferramenta. O nosso objetivo maior é testemunhar do amor de Deus. E nós devemos glorificá-lo com essa ação todos os dias. Não só domingo, não só através de palavras, mas também através de ações. Tudo que você vier à tua mão para você fazer, no sentido de abençoar pessoas, ou faça. Mas é tão pequeno, pastor. Faça. Quando Jesus Cristo, no fim, Ele contemplar as pessoas, Ele vai falar para alguns: quando eu tive sede, não me destes um copo de água de beber. Quanto custa um copo de água? Nada. Você ir na sua casa, ou servir um copo de água para alguém? Não, nada. Quando eu estava enfermo, você não foi me visitar. É interessante você acompanhar postagens na internet. Eu vi outro dia uma em que aparecia uma pessoa, só aparecia o esqueleto dela assim, e ela colocou assim: aguardando
o fulano me notaram, eu estou doente. Mas será que quando ela estava sã, ela visitou alguém? Não é uma troca, entenda que não é troca, mas é algo que faz parte do nosso cristianismo. Nós temos que ser ativos. Testemunhar de Jesus Cristo não é só falar de Jesus Cristo, mas também é demonstrar o seu amor. A palavra de hoje tem como título: em Cristo, somente em Cristo, apenas em Cristo, nós vivemos o novo. O novo. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 9. Estamos caminhando rapidamente para o fim. O Evangelho de João, capítulo 9, foi muito curto para nós. Evangelho de João, capítulo 9, verso 24 em diante. Evangelho de João, capítulo 9, verso 24 em diante. Não deixe de acompanhar a leitura através da Bíblia, é importante. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vou-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a esse nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de se estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, mais uma vez temos o privilégio de ler a Tua Palavra. A Tua Palavra que é rica, a Tua Palavra, Pai querido, que nos traz vida, nos traz esperança. Nós precisamos da Tua Palavra. Na nossa vida, Pai, sem a Tua Palavra, é um trajeto, Pai querido, sem direção. É como um barco, Pai querido, andando, Pai querido, sem uma bússola. E nós precisamos desta direção. Não queremos perder tempo, Pai. Nós queremos ter uma vida repleta da plenitude do Senhor. E para isso nós precisamos da Tua Palavra. Pai, me coloco na Tua presença como Teu servo, como Teu instrumento, pedindo a Ti que o Senhor me utilize como instrumento da Tua vontade. Não oro como convém, não leio como convém, não estudo como convém, não dedico a palavra, Pai querido, o tempo que ela convém. Mas mesmo assim me coloco na Tua presença como instrumento, Pai. Peço a Ti que o Senhor me capacite nesta noite a trazer um recado santo ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que o Espírito de entendimento, o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, possa ser sobre as nossas vidas, nos orientando, nos abrindo, nos fazendo cair as escamas, para que nós possamos crescer mais e mais em entendimento do Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos andando no João capítulo 9. E conforme nós temos falado, a situação ela está ficando cada vez, no mínimo, cômica. Em que aquele homem que era cego, sem nenhum tipo de cultura, sem nenhum tipo de estudo, ele entra num debate com os fariseus acalorado. E aqueles fariseus que pensaram que ia acampar ele, iam escalar ele, vendo que ele tem muito mais a falar, porque ele está sendo movido pelo Espírito Santo de Deus. A primeira piada foi na semana passada, em que ele olha e fala: vocês estão perguntando tanto por quê? É porque vocês querem ser discípulo deles? E aqueles homens ficam irados com ele. Quem é esse que está se levantando? Quem está falando é somos nós. Nós somos os juízes, nós somos os sábios, nós temos a palavra. E você tem que calar sua boca. Mas aquele homem não pode se calar.
O primeiro versículo que nós vamos meditar está em João 8, 28, com a reação dos fariseus a partir do momento em que aquele homem coloca eles na parede. E eles dizem: discípulo dele és tu. Quanto a nós somos discípulos de Moisés. A melhor defesa é o ataque. Um ditado popular que expressa a ação daqueles fariseus perante o exército. Deveriam ter uns 10, 15, 20 fariseus, doutores da lei, homens que viviam no templo todo o tempo, e aquele homem, eu não sei nem se ele trocou de roupa ou ele estava com aquela roupa maltrapilha. Não sei. Mas aquele homem, ele abria a boca e falava em nome de Deus. A resposta indica que a fala do cego tocou no ponto nervoso da questão. E aí eu tenho que lembrar de tratamento de canal. Se você já tratou canal, você vai lembrar que antes do tratamento, a dentista vai lá e te dá aquela anestesia, dá uns tapinhas para ver se ficou anestesiado, e aí começa o tratamento. Agora, se não pegou a anestesia direito, e ela coloca aquele ferrinho no dente, que dor! Que dor! Foi exatamente o que aconteceu com aqueles homens. Quando aquele homem responde daquela maneira, eles têm o nervo deles exposto. Aqueles homens fazem de Moisés um absoluto. É só ele é o mais importante. Em vez de compreender que os escritos do próprio Moisés falavam de Jesus. O objetivo das escrituras é apresentar Cristo. Não é trazer consolo, não é nada disso. Essas coisas acontecem naturalmente. Mas as escrituras têm um objetivo, que é apresentar a Cristo. João capítulo 5, versos 45 e 46. Em versículos anteriores, que nós já tratamos, capítulos anteriores. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis na minha palavra? Jesus Cristo, no capítulo 5, nós já meditamos alguns meses atrás. Ele olha para aqueles mesmos homens e fala assim: vocês não podem crer em Moisés se vocês não creem na minha palavra. E se vocês não creem no que Moisés escreveu, é claro que vocês não me aceitam. É claro. Eles passaram a insultar aquele homem, o ex-cego, inspirados pela sua violência, pela sua indignação, porque o nervo deles foi exposto. Tendo como ápice chamar aquele homem de apóstata da lei, abandonou a lei, um homem ímpio, um homem pervertido, simplesmente porque ele queria falar de Jesus. Para eles não havia possibilidade de alguém ser da lei e ser de Cristo. Um problema que os primeiros cristãos tiveram. Os primeiros cristãos, eles foram judeus. E conforme eles se converteram, eles encontraram o Evangelho da Graça. As pessoas vieram sobre ele e falaram assim: não basta você crer, não basta você ser batizado, você também tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Você não pode cortar o cabelo, você não pode cortar a barba, você tem que usar blusa assim, você tem que fazer isso, aquilo, outro. E começaram a colocar uma série de pesos, e aquelas pessoas andavam com dificuldade, porque não era mais uma doutrina só. Era um peso sobre as suas vidas, em que eles eram medidos como cristãos verdadeiros, se elas faziam aquelas coisas ou não. Pastor, ainda bem que isso ficou no passado. Infelizmente não ficou no passado. Crentes novos nos dias de hoje têm que se adaptar na marra à cultura do cristianismo que homens pregam. Se você não cumprimenta com a paz do Senhor, você é tido como uma pessoa que não conhece o Evangelho. Quem é esse que me fala boa noite? Parece absurdo, mas é verdade. Se você cumprimenta um cristão com boa noite, em especial na igreja, na rua não tem problema. Mas se você cumprimenta na igreja, parece que você xingou a mãe da pessoa. Não, você tem que falar, é paz do Senhor, graça e paz. E eu entendo que esse é um cumprimento cristão, mas não é para estabelecer peso sobre ninguém. Esse não coma, não beba, não faça, não haja dessa maneira, que não esteja pautado na palavra, é só para trazer peso, é só para dificultar a tua caminhada. Quando a gente vê aqueles filmes de guerra, as pessoas elas carregam nas costas o mínimo necessário, porque elas estão indo para a guerra. Se carregar 1, 2, 5, 10 quilos, ela não consegue marchar, marca o ombro, fere. Se está com uma bota muito justa, muito apertada, se ela é muito pesada, fere.
E a nossa caminhada cristã ela não é fácil. Você tem que estar despojado dessas coisas que não têm sentido, para se preocupar apenas com aquilo que é verdadeiro. Apenas aquilo que é verdadeiro. Mas aqueles homens querem colocar pesos. Com a lei na mão, eles querem dizer o que Deus pode e o que não pode fazer. Ação humana. Ação humana. O irmão Cláudio contava um testemunho hoje pela manhã, e ele falava que ele viu um pastor dizendo assim: se essa pessoa não for curada, eu abandono o evangelho, eu faço não sei o que outro. Quem sou eu para definir ou determinar alguma coisa como essa? Quem sou eu para falar para Deus como Ele tem que agir ou o que Ele tem que fazer? Eu oro pela cura de vocês, as pessoas que estão enfermas, pelas necessidades, pelos desejos que vocês têm. Mas eu não sei o que Deus vai fazer, porque quem define é Ele, não sou eu. Mas aqueles homens com a lei na mão, eles querem definir o que Deus tem que fazer ou não. Glórias a Deus, porque o nosso Deus Criador não se manifesta segundo a interpretação dos homens. Eu posso mandar Deus fazer algo, mas se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Ele não faz. Mas Ele age segundo a própria vontade. E a vontade dele é salvar o homem. A vontade dele é libertar o homem. É abrir os nossos olhos para que a gente possa ver o que é importante. A você dar o devido valor para as coisas que realmente são importantes. E não se preocupar com coisas bobas e tolas. Falava de manhã da irmã Giene. Depois ela vai ouvir. Tá? Não chora não, tadinha. E aí ela falou comigo ainda cedo, por volta das 6h30, 7 horas da manhã, e ela falou para mim assim: pastor, ontem eu tomei mais, de ontem para hoje eu aumentei a carga de remédios para que eu possa ir na igreja, mas está chovendo, eu não consigo segurar o guarda-chuva. Entenda que eu estou falando de uma moça de 32 anos aproximadamente, se eu errei, desculpa, tá? Aproximadamente 32 anos. A dificuldade dela é segurar um guarda-chuva, e às vezes a gente coloca tanto peso em coisas bobas, sendo que as pessoas, elas padecem. Tem pessoas ao nosso lado que estão gemendo e nós não fazemos nada. Nosso Deus Criador, Ele se manifesta segundo a interpretação que Ele tem da lei. E aí uma coisa importante para você: quando você lê a palavra de Deus, duas coisas são importantes entre muitas. Primeiro, você tem que analisar se o texto que foi lido, ele diz respeito ao povo da época, primeiramente. O que diz respeito? Porque todo texto bíblico, primeiramente, ele diz a um grupo específico. Seja o povo de Israel no deserto, seja o povo de Israel em Canaã, em Jericó, sei lá. Então, você primeiramente tem que ver, esse texto está falando o que com esse povo? Depois, no segundo momento, você analisa esse texto e fala assim: ele fala o que comigo? O que eu tenho que fazer a partir desse texto? Porque se você não assim o faz, o que acontece é que você começa a criar doutrina. E eu começo a inventar moda para você. Ó, Lucival, muito bom te ver, mas se você vier de calça de banho de novo, você não passa da porta. Coisa de homem. É coisa de homem. Pode vir de calça de brim, pode vir como você quiser, em ordem e decência, venha para a casa do Senhor. Mas as pessoas, elas olham no passado e querem definir normas que não são mais válidas. Deve ter uns malucos aí querendo matar carneiro, degolar carneiro para fazer sacrifício para Deus. Isso ficou para trás. Leis rituais ficaram para trás, não tem mais templo. O templo agora sou eu, o templo agora é você. A gente tem que entender isso. A verdadeira lei da piedade estava alicerçada sobre a doutrina da palavra de Deus, ensinada pelos profetas, ensinada inclusive por Moisés. Mas aqueles homens não são discípulos de Moisés. Não adianta você, não adianta eu dizer, eu sou cristão e eu não vivo. Faço referência a uma palavra do irmão Paulo, ano passado: você tem que se posicionar. Eu quero ser cristão, seja. Como dizem algumas pessoas, seja. Mas você tem que tomar uma atitude. Você não pode ficar nessa, eu sou, não sou, não sou, sou. Você tem que tomar uma posição em relação a isso.
O tempo, ele está sumindo. Eu imagino aquela figura da ampulheta em que a areia está nos últimos grãos. Mas pastor, faz 2000 anos que se fala isso. Sim, mas eu vou continuar falando, e os outros pastores vão continuar falando, porque o tempo é hoje. O tempo é agora. Nós temos que mudar o nosso comportamento. Nós temos que definir. Ou então abandona a fé e vai viver sua vida. Pastor, você está me mandando embora. Se você quer viver a sua vida dessa maneira, vai viva intensamente. Mas se você quer ser cristão, seja um cristão. Entenda que o sofrimento faz parte, a dor faz parte, perseguição, rejeição. Mas nós temos Deus do nosso lado. Nós temos Deus. Rosângela falou para mim de uma pesquisa que ela viu, que ela estava preparando a escola dominical. Eu falei hoje de manhã, eu vou repetir. Um jovem cristão entrou numa escola, ensino médio, e começou a perguntar para as pessoas: você é cristão? E a pessoa falou assim: eu não sou cristão. Mas você tem algum amigo cristão? Tem. Ele já falou de Cristo para você? Não. E aí a resposta era sempre a mesma. Encontrou um cristão e falou assim: você é cristão? Sou. Lavado, remido no sangue do Cordeiro, aleluia, glória a Deus. Você já falou de Cristo para alguém aqui na escola? Não. Será que isso é cristianismo? Será que o cristianismo é eu e você chegar perto do horário do culto, de domingo à noite, na escola dominical, e você tomar um banho, ficar cheiroso, colocar uma roupa lindinha, bonitinha, e vir aqui para a igreja, e ia passar aqui um período de 1 hora, de 45 minutos, que é o máximo que eu falo, 45 minutos, e aí você é cristão, eu sou cristão. Gente, o cristianismo é o que nós fazemos fora daqui. A palavra igreja tem a ver com o que nós fazemos fora da igreja, não o que nós fazemos aqui. Romanos capítulo 10, verso 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. O fim da palavra é apresentar a Jesus Cristo. Não tem outra saída, não tem outra opção, não tem outro ensinamento. Eu não vou vir aqui trazer para você filosofia misturada com psicologia para você ficar feliz, porque o que a Bíblia traz é quem é Cristo e que você precisa dele. Por esse exemplo, somos instruídos que ninguém realmente ouve a Deus a menos que ouça a sua palavra. E ninguém realmente ouve a Deus se não coloca a palavra dele em prática. As pessoas nos dias de hoje falam: Deus me livre, Deus te abençoe, glória a Deus. Mas será que as pessoas sabem o que elas estão falando? Ou é algo que é um dialeto popular em que a pessoa usa isso como uma expressão, como eu te amo hoje, entre as pessoas? Que é algo superficial, na grande maioria das vezes. Nós temos que entender quem é esse Deus. Nos domingos pela manhã nós estamos estudando quem é esse Deus. Não tem como você adorá-lo se você não conhece Ele. Não tem como você olhar para a sua esposa, não tem como você olhar para o seu marido, para o seu namorado, para a sua namorada, para o seu noivo, para o seu noivo. Se você não conhece, fala assim: eu te amo, você não conhece. Você não sabe nada. João capítulo 9, verso 29. Nós sabemos que Deus falou a Moisés. Quanto a esse, não sabemos de onde é. Não podendo negar o fato da cura, eles querem denigrir a pessoa de Jesus. Como de costume, falam de Jesus de uma forma depreciativa. Olham para ele e falam assim: quanto a esse, nem merece falar o nome dele. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4, é um versículo que eu gosto muito. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O nome de Jesus incomoda. Você, como cristão, incomoda. As pessoas não querem Cristo, querem a bênção. Eu também quero. E dentro da casa do Senhor é a bênção, mas não é só isso. As pessoas querem receber o que eles desejam, eles querem ser felizes, eles querem que não tenha nenhum tipo de luta e dificuldade. Igrejas estão cheias com esse tipo de lema: venha para a minha igreja que a sua luta acabou. Se você está com dor, acabou a dor. Se você está com problema emocional, acabou. Restaura, parece mais negócio de mãe de santo. 3 dias eu retorno para você. Não é assim que funciona. Você que já tem mais que 1 ano de vida cristã, você sabe que não é assim. Não funciona dessa maneira. Não funciona dessa maneira. As pessoas, elas se incomodam com Jesus Cristo. O seu nome lhes traz a memória da sua própria história e mais uma comédia.
Josué foi quem libertou o povo de Israel do Egito. E se você não sabe, Josué é uma forma do nome de Jesus. Quando fala Yeshua, é Jesus, ou você pode falar Josué. E o significado de Josué é Deus salva. Imagina aqueles fariseus conversando com Jesus e falando assim: pois é, Deus salva. Imagina o amargo, a ira, a raiva deles, porque aquele homem tinha no próprio nome dele o nome de Deus como Salvador. Mateus capítulo 1, verso 23: eis que a virgem conceberá e dá à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Oh, Deus conosco, eu não concordo com você. Olha que coisa doida, que coisa maluca. Quer um Salvador para quê? A pergunta que vem é: novo Salvador para quê? Para que Salvador? Salvador o quê? Esse povo está aqui na terra de Israel, tem o templo, eles podem fazer o sacrifício. Para que eles precisam de libertador? Eles não conseguem enxergar. E ao falarem não sabemos de onde ele é, não é que aqueles homens não sabiam de que país ele era, ou de que nacionalidade, ou filho de quem. Estava falando que eles não reconheciam o ofício profético de Jesus. Não sabemos quem ele é, está dizendo assim: eu não reconheço, eu não consigo aceitar. Eu não quero esse Deus, eu não quero isso que ele está falando. Eu quero continuar com a minha norma. Eu vou lá de segunda-feira, eu faço o que eu quero. Terça e quarta, quinta e sexta eu faço o que eu quero. Sábado eu faço o que eu quero. Domingo eu vou de manhã na igreja, ouça dominical. À noite eu vou no culto noturno. E eu só quero isso. Jesus fala assim: não é só isso. Não é só isso. Quando ele questiona em relação a dízimo, está falando em Mateus 23, ele fala assim: olha, vocês são muito perfeitos em entregar o dízimo, doendo, da cominha, de todos os rendimentos que vocês têm, mas vocês negligenciam o mais importante, que é o amor, a misericórdia. Entenda, fariseus, que vocês têm que fazer aquelas coisas, a lei, o cumprimento da lei, mas também estas, muito mais essas, demonstração do amor. Para eles, Deus falou a Moisés por meio do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e que através dele ocorreu a libertação do povo. Mas eles não querem reconhecer a necessidade de uma nova libertação, porque se eles reconhecerem isso, eles estão falando que os opressores são eles. É uma admissão de culpa. Quando a pessoa está alcoolizada e parar num posto policial, numa blitz, e aí o cara fala assim: você tem que fazer o teste do bafômetro. E ele pode falar assim: eu não quero gerar prova contra mim mesmo. Naquela época não tinha bafômetro, mas aqui ele está falando exatamente isso. Se eles falassem realmente Jesus Cristo é o libertador novo, eles estavam assumindo que eles eram pecadores, que eles eram quem oprimiam o povo. Eles, como que desejam proibir a Deus, que em outros tempos libertou o povo de Israel, a salvar os outros da escravidão que eles mesmos causam. Parte da escravidão que existe nas igrejas hoje são criadas exatamente pelo povo de Deus. Você escraviza pessoas. Você escraviza pessoas. Você quer estabelecer normas. Não vou discutir com você se pode consumir álcool, se não pode consumir álcool, se você pode comer carne ou se não pode comer carne. Mas às vezes você estabelece dogmas para a sua vida, que é lícito, para a sua vida é lícito, mas quando você encontra uma nova convertida, um novo convertido, você esmaga ele com os seus desejos, com as suas vontades. Tem que ser assim, senão não é. Senão não é. João capítulo 9, verso 30. O homem lhes respondeu: isso é espantoso. Vós não sabeis de onde ele é, e no entanto abriu-me os olhos. E aquele homem, ele continua falando. Por mais que os fariseus vão para cima dele, ele está sendo movido pelo Espírito de Deus. Ele não pode ficar de boca fechada. Me espanta. Para mim é estranho. Vocês dizem que estudam. Vocês dizem que são os mestres da lei. E vocês não sabem de onde ele é. Vocês não sabem que ele é realmente o Messias. E além de tudo, me abriu os olhos. Indiretamente, aquele cego, ex-cego,
os reprova por permanecerem insensíveis ante a um milagre tão claro, e em pretenderem que não tinham nenhum conhecimento da vocação de Cristo. Para ele, era espantoso que tal testemunho do poder divino não fosse tido em nenhuma estima, e que a vocação de Cristo não recebesse pelo menos o benefício da dúvida. Pelo menos o benefício da dúvida. Isaías 46, 12. Ouvi-me, vós os que sois de obstinado coração, coração duro, que estáis longe da justiça. Isaías está falando assim, ouve o que eu estou falando. É mais ou menos o que aquele ex-servo está fazendo. Vocês não estão me ouvindo? Eu estou mostrando para vocês de maneira clara. Eu não estou falando com termos técnicos, teológicos, estou falando uma coisa simples. Me espanta que vocês não reconhecem quem é Jesus. Me espanta que vocês vejam a minha cura e não deem um crédito para esse homem. Me espanta. A única saída, a única opção para o raciocínio, para esse homem que está falando dos fariseus é: eles estão tomando essa decisão voluntariamente. Eles querem eles mesmos endurecer os seus corações, fechar os seus olhos, porque sem dúvida Jesus Cristo ele é o Messias. O que ele acha mais espantoso não é a fé dele crescendo, mas é a falta de fé daqueles homens. Para finalizar, João 31, 32, 9, 31, 32 e 33. Não suficiente com essa acusação que ele faz em João 9,30, ele faz um desfecho. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é religioso e faz a sua vontade, a este ele escuta. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se você olhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar isso. Se você for estudar dentro do contexto judaico, você também não vai encontrar isso. Alguém cego de nascença sendo curado é uma coisa inédita, e quem fez foi Jesus Cristo. E aí ele finaliza dizendo: se esse não viesse da parte de Deus, nada poderia ter feito. Entenda que o termo pecadores aqui significa uma pessoa ímpia e imoral. Não é uma pessoa comum, não é uma pessoa mediana, é uma pessoa devassa. E isso não se aplica a Cristo. Pelo seu falar, pelo seu agir, pelo testemunho das pessoas. Em nenhum momento você vê a figura de Cristo sendo isso que eles estão falando. Esse clima, essa terminologia de pecado, esse cara devasso. Pelo contrário, somente a fé em Cristo pode levar a Deus. E aquele homem, esse cego, ele consegue enxergar isso. João 14,6 diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não houver o contato com Cristo, a pessoa ela não entende nada. Se a pessoa não for tocada por Cristo, ela não consegue viver nada do cristianismo. Absolutamente nada. É certo que os perversos eles estão excluídos ao acesso a Ele. Você sabia que o perverso, aquele que é ímpio, ele não tem acesso a Deus? Porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não tiver a mim. Como que uma pessoa que é ímpia chega a Deus? Eu lembro de um filme, há uns 5, 10 anos atrás, de um ator chamado Jim Carrey, e ele fez o papel do Todo-Poderoso. Ele reivindicou o papel de ser Deus. E Deus apareceu na figura de Morgan Freeman e deu para ele essa autoridade. E ele acordou sendo Deus, ele fazia o que ele queria, ele brincava, ele abria o mar vermelho lá no leite dele lá. Mas ele começou a ouvir vozes: me dá isso, me dá danoninho, eu quero. E ele começou a ficar louco, porque ele não sabia como lidar com aquilo. E aí ele criou um laptop com todas as mensagens, pedidos de oração. E aí ele pegou e falou assim: eu vou responder essas. Ele respondia 5, parecia 50. Ele respondia 50, parecia 1 milhão. Ele respondia 1 milhão, parecia 1 bilhão. Não tem fim. Aí ele pegou, foi lá, deu um comando no computador e falou: sim para todo mundo. Caos. Todo mundo recebendo o que queria. Caos. É certo que os perversos eles são excluídos do acesso a Deus. Não só excluídos, mas Deus declara que Ele abomina as orações dos perversos. Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei,
até a sua oração será abominável. Uma pessoa que ouve a palavra e fala, não quero, quando levanta a voz a Deus, fala, Deus me ajuda, Deus fala, você é abominável. Abominável. Ninguém está devidamente habilitado a orar a Deus, a menos que o seu coração seja purificado. Se eu finalizasse a minha frase em purificado, nenhum de nós poderíamos falar com Deus, mas é purificados pela fé em Jesus. Pela fé em Jesus, nós somos habilitados, pelo sangue do Cordeiro, nós somos habilitados, somos capacitados a não sermos consumidos perante a grandeza desse Deus, que é um Deus santo, santo, santo. Os perversos, porém, com as suas orações, elas profanam o santo nome de Deus, e por isso merecem, antes de tudo, ser punidos, em vez de obter algo do que eles estão pedindo. O homem, ex-cego, ridiculariza o argumento dos dirigentes e propõe-lhes um critério muito simples para saírem da sua dificuldade. Eu quero dizer uma coisa para você: o Evangelho é algo simples. Quando vê muita complicação, muito nó, o Evangelho é simples. Quando Jesus Cristo falava, o portador da voz de Deus, o Filho de Deus encarnado, o unigênito do Pai, quando ele falava para que as pessoas entendessem, a não ser que não fossem os dele. Mas para aqueles que eram dele, as pessoas entendiam. Era algo que entrava no coração, que gerava transformação. Doía sim, trazia uma angústia sim, mas muito mais a cura. Era um bálsamo, era como uma ferida que estava purulenta, e aí você tira aquele negócio, faz asepsia, do negócio arde, dói, mas depois, um momento depois, é cura, alívio. Que alívio gostoso. Ele quer apresentar um critério simples, e ele começa falando, sabemos. Ele está falando, olha, eu não vou falar de algo que vocês não sabem, vou falar algo que todo mundo sabe. Ele adota algo sabido por todos, que Deus não concede a um descrente realizar obra tão extraordinária. Deus não concede a um descrente alguém realizar uma obra extraordinária como essa, especificamente uma obra como abrir os olhos do céu. Quando a gente olha a história do povo de Israel no Egito, antes da libertação, antes do êxodo, Moisés, ele vai lá com Arão e joga o cajado, vira serpente, aqueles homens fazem as artes mágicas, aparecem duas serpentes que são engolidas pela serpente de Moisés, mas que eles fazem. Quando Moisés ele vai lá e faz a água virar sangue, eles fazem aquelas negócios de química, não sei se você lembra aqueles negócios que a gente fazia lá com química, faziam a aguinha virar sangue, eles fizeram também. Mas certo momento, eles olham e falam assim, não dá para reproduzir porque é dedo de Deus. Essa cura, esse milagre, dedo de Deus. E ele fala, jamais tinha sido ouvido que alguém abriu os olhos de um cego. Então a conclusão ela é óbvia. Se esse não tivesse vindo de Deus, não poderia fazer nada. Se eu não falar em nome de Deus, se eu não quiser fazer a vontade de Deus, eu falo para você e não vai fazer nenhuma diferença. Você vai se dedicar ao estudo, à leitura da palavra, fazer seminários e não vai mudar nada. Se não for por Deus, se não for pela figura de Jesus Cristo, não muda nada. Quando você vai cultivar uma vinha, a primeira coisa que você tem que fazer é ir num pé de vinho, que já é como se fosse uma matriz, uma vinha que já está com uma idade, já deu boas uvas, e você vai lá e tira uma lasquinha dela, tira um pedacinho, um galinho, e você vai lá e planta aquilo. E depois de plantado, você rega. Regado, você cuida. Mas vem bichos, vem pragas, falta de chuva, toda sorte de coisas militando contra a destruição daquela pequena vinha. Mas aí Jesus Cristo vem, ou o vinhateiro vem e poda. E a podagem, ela dói. Não é agradável você querer algo e você não receber. Não é agradável você fazer um projeto e aquele projeto não sair exatamente como você esperava. A gente tem acompanhado a vida do irmão Paulo e da irmã Diana na construção lá do templo.
E aí o irmão Paulo fala, eu não posso sair daqui, porque se eu sair, eu mando a pessoa fazer uma parede com 3 metros, o cara faz com 2,50. Se eu falo para fazer X, ele faz Y. E aí quando ele vai lá, ele fala, faz de novo. Essa poda não é agradável, mas é necessária. E após essa poda, o que acontece é bons frutos. Qual a certeza que eu tenho para dizer para você que você, como uma via de Cristo, você vai dar bons frutos? A matriz, ela só dá bons frutos. E você, alicerçado na palavra, enxertado na videira verdadeira, não tem como você dar outro fruto a não ser uvas doces. Feche seus olhos. Senhor Deus, queremos viver o novo. Queremos, Pai, ter acesso a coisas maiores e melhores. E para isso, Pai, nós precisamos nos submeter ao Senhor. O Senhor é desde sempre. O Senhor reina. O Senhor é para sempre. O Senhor tem um nome que é sobre todo nome, ao qual todo joelho se dobra, ao qual toda língua confessa que somente Tu és o Senhor. Perante este Deus nós nos colocamos nesta noite. Abdicamos, Pai, do Deus da nossa vontade. Abdicamos, Pai, do Deus, Pai querido, deste mundo. Abdicamos de nós mesmos. E pedimos que o Senhor gere em nós a transformação devida. Ser presente nas nossas vidas, Pai. Nos alimenta com a Tua palavra. Nos exorta a andarmos no caminho correto através do Seu Santo Espírito. E tudo isso, Pai, nós não ordenamos, nós não mandamos, mas nós pedimos em nome de Jesus. Porque Tu és aquele que reina para sempre. Queremos, Pai, reinar com o Senhor na glória. E sabemos que para isso nós precisamos ser Teus servos, submissos aqui na terra. Em nome de Jesus.